Repita comigo: todo sacrifício exige obediência. Fala assim: mas nem toda obediência é um sacrifício. Às vezes parece que é. Por quê? Porque nós estamos tão longe de querer obedecer a Deus, que a gente tem que renunciar ao nosso eu, para fazer aquilo que Deus está mandando. E é aí que parece que é um sacrifício. Mas na verdade não é não, irmão. O preço que a gente paga em obedecer a Deus não é nem de perto comparável à graça, à glória que Ele quer revelar em nós. Amém? A primeira passagem que eu quero te mostrar hoje está lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15, no versículo 22. Esse aqui vai ser o nosso tema. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quantos acharam, digam glória a Deus. A palavra do Senhor, Deus diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Aí continua: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Algumas pessoas pensam que Deus deseja muito o sacrifício. O que Deus mais deseja é a obediência. Talvez, olha para o pastor, talvez a obediência que Deus está pedindo a você tenha algum sacrifício, mas nem todo sacrifício é obediência. Deus havia mandado o rei de Israel, o rei Saul, destruir os amalequitas. Era um caso antigo que Deus queria resolver, e Deus estava usando Saul como a pessoa que iria realizar essa obra tão importante. E o profeta Samuel disse para ele: vai, Saul, e destrói tudo, não deixa nada. Quando Saul vai, na hora de voltar, Deus fala com Samuel: Samuel, Saul não obedeceu a minha voz. Samuel vai encontrar-se com Saul, e Saul volta feliz. Ele encontra Samuel e ele diz: olha, eu fiz a vontade do Senhor, executei a vontade de Deus. E Samuel fala para ele: mas e esse barulho que eu estou ouvindo, esse mugido de vacas, esse balido de ovelhas? Deus tinha dito que era para destruir tudo, mas o povo, Saul também, mas ele jogou a culpa no povo. Saul ficou com dó de destruir as melhores vacas e ovelhas. Ele deve ter olhado aquilo, ele deve ter cobiçado: puxa, mas essas vacas são de uma qualidade, essas ovelhas, que desperdício matar para deixar morto. Não, eu vou levar embora. Quando Samuel encontrou com ele e disse: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Na hora ele deu uma desculpa. Ele disse: não, peraí, deixa eu explicar. Eu estou guardando, o povo poupou, e nós estamos poupando o melhor das vacas e das ovelhas, mas é para oferecer a Deus. Em outras palavras, essas vacas e essas ovelhas serão oferta para o Senhor. Parecia uma boa ideia. Só que daí Deus usa Samuel para dizer: Saul, Deus não tem tanto prazer no sacrifício como Ele tem na obediência. O que Deus quer mesmo, irmão, não é a melhor oferta, é a maior oferta. O que Deus quer mesmo é a obediência. É claro que na obediência pode estar envolvida uma oferta. Talvez um dia Deus peça para você: meu filho, leva uma oferta para minha casa, e você vai trazer essa oferta. Mas nem sempre a pessoa que está trazendo uma oferta está agradando a Deus, porque às vezes ela não está sendo obediente. Jesus disse que quando você vem trazer a oferta para colocar no altar, se você lembrar, ao entregar a oferta, você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, você deve ir e se acertar com o seu irmão, para que então Deus aceite a tua oferta.
Talvez você está fazendo ofertas para Deus que até hoje Deus não aceitou. Lembra que os dois irmãos, o Caim e o Abel, filhos de Adão e de Eva, lembra que ambos fizeram ofertas para Deus? Quem lembra? Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Depois, irmão, Caim estava lá emburrado, aborrecido, e Deus disse para ele: Caim, se você fizer o bem, não vai haver aceitação para ti? Ou seja, Caim, eu não aceitei a tua oferta porque você não fez o bem, porque você não está fazendo o bem. Você pode estar trazendo ofertas para a igreja que Deus não está aceitando, porque em alguma área da tua vida você não tem sido obediente a Deus. E aí você ora, você clama, você faz sacrifício, você faz campanha, você anda de joelho, você sobe escadaria, você faz jejum, você está jejuando tanto que você está até magro e não está acontecendo nada. Por quê? Porque o que Deus quer de verdade não é o seu sacrifício, é a sua obediência. Você jejua, você ora, você dá uma oferta que você nem pode dar. Só que daí Deus fala para você: vai lá e perdoa aquela pessoa. Você: não, aquela pessoa eu não perdoo. O pastor estava contando para mim, um amigo, ele disse que ele orou por uma senhora. Essa senhora já tinha procurado os médicos, vamos dizer assim, os melhores médicos que o dinheiro pode pagar, mas ela tinha um problema e ela não tinha quem descobrisse o que ela tinha, e ela estava ficando atrofiada, e ele trabalhava como cuidador dela. Um dia ele se consagrou a Deus e ele foi falar com ela e disse: dona fulana, eu posso fazer uma oração para a senhora? E ela aceitou. Quando ele orou, manifestaram vários demônios. A mulher estava toda possessa de demônio, mas o demônio disse que não ia sair. O demônio falou: você pode me expulsar, mas eu volto, porque ela está cheia de ódio no coração. E eu já falei aqui para você que nesses anos que eu sirvo a Jesus, não é tanto tempo, mas são quase 20 anos já só pregando. As pessoas mais possessas de demônio que eu encontrei, irmão, não era gente que estava na feitiçaria não, por incrível que pareça. Já vi, irmão, bruxo, feiticeiro entrar na igreja, eu orar por ele, é claro, tinha demônio, mas ele não estava tão oprimido como alguns crentes que eu encontrei, mas que tinha o coração cheio de ódio. Não sei porquê, mas parece que o demônio gruda naquela mágoa, naquele ressentimento, e como a pessoa fica endemoniada. Mas fica, pessoal. Filho que tem ódio do pai, marido que tem ódio, esposa que tem ódio do marido. Pastor, mas ele me traiu, e um dia ele vai pagar. Essas pessoas costumam ter tanto demônio agindo na vida dela, é terrível. E aí o que aconteceu? Ele disse que ele foi falar com a mulher. Ele mandou os demônios saírem, os demônios falaram: a gente vai voltar. E quando ele foi falar com ela, dizer para ela: você tem que perdoar, ela disse assim: olha, Deus pode me colocar no inferno se Ele quiser, mas eu não perdoo. Ali você já entendeu porque que ela tinha perdido a briga para o diabo. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente, meu irmão, que ela é assim. Ela botou na cabeça dela e ela não quer. Olha para o pastor, ela faz tudo, ela paga o preço que tiver que pagar, menos a obediência. Tem gente que está com a vida errada e ela não quer se acertar. Ela fala: não, mas eu estou servindo a Deus do meu jeito. Mas não é do seu jeito. Você tem que fazer o que Deus manda. E uma coisa que eu queria comentar, eu vou abrir um parênteses bem grande na pregação. Deus nunca vai pedir para você uma coisa que você não possa fazer. Deus conhece a estrutura de cada um. Para uns Ele pede mais, para outros Ele pede menos, mas cada um Ele vai pedir segundo a capacidade que Ele sabe que a pessoa tem. Em Mateus 25, Jesus contou uma parábola. Ele disse que o Senhor chamou 3 servos. Para um Ele entregou 5 talentos, para outro Ele entregou 2, e para o último Ele entregou quantos talentos? 1 talento. O Senhor sabia exatamente quanto cada servo conseguia administrar. E Ele vai te cobrar não daquilo que você não tinha, Ele vai te cobrar daquilo que você tinha. O que tinha 5, negociou, ganhou mais 5, teve recompensa.
O que tinha 2 negociou, ganhou mais 2, tinha recompensa. O que tinha 1 tinha muito menos responsabilidade do que o que tinha 5. Mas ele não foi fiel nem naquele 1 que ele tinha. E ele pagou por isso. O Senhor cobrou dele. Você pode pensar assim: ah, pastor, mas o que eu tenho, o que eu posso fazer é muito pouco, então eu não vou fazer. Deus vai te cobrar daquele pouco que você acha que não tinha condição de fazer, porque Ele conhece. E alguém vai ficar triste: ah, pastor, mas eu queria tanto poder fazer mais. Não fica não. Só seja fiel naquilo que Deus te deu, porque a palavra diz que se você for fiel no pouco, o Senhor te coloca sobre o muito. Você quer crescer? Você quer ser promovido? Pastor, eu quero. Seja fiel naquilo que Deus te deu. Um dia Deus te promove. Diga glória a Deus. Tem prefeito, olha que coisa, tem prefeito que ele nunca vai ser governador, exatamente porque o sonho dele é ser governador. Aí, ao invés dele cuidar da cidade dele, ele passa o governo dele, ele passa o mandato dele fazendo campanha. Quem está entendendo? Ao invés de cuidar da cidade dele, que ele devia fazer, ele fica fazendo propaganda dele, porque um dia ele quer ser governador. Só que daí o resultado do trabalho dele, que é o que mostra a capacidade dele, não aparece. Quem está entendendo, diga amém. Ele tem que esquecer o governo e tem que cuidar da cidade dele. Se ele for um prefeito muito bom, o trabalho dele vai ser tão reconhecido que um dia ele pode ser até governador. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele não será se ele cuidar da cidade dele olhando o cargo do superior dele.